Olá, olá gente. Eu vim só finalizar, não tinha como eu não fazer isso. Eu vim só finalizar a leitura desse livro, tá? Porque tem uma parte aqui que acho que todos nós precisamos ouvir. É o penúltimo capítulo que a autora traz sobre a força do perdão. E eu vou literalmente ler, né, para compartilhar com vocês o que está escrito aqui. O perdão é meio caminho entre o passado e o futuro, entre o nosso pequeno eu individual e a natureza todo abrangente do nosso eu superior. O perdão é o santo remédio do coração doente. É o elixir mágico que garante uma vida muito além da programação humana automática. É a única porta para um futuro livre da dor. Do seu solo fértil, do ponto de vista emocional e espiritual, o perdão encerra uma quantidade exorbitante de amor, saúde, paz, vitalidade, intimidade e sucesso. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor, né? E ela continua a acrescentar. O perdão, não existe nada menos mais capaz de lhe dar mais do que você quer e do que você precisa do que o perdão. Perdoe-se, perdoe os outros, perdoe Deus e perdoe o mundo. Essa é a única medida poderosa para acabar com a sua batalha interior. O perdão leva à paz. Os nossos ressentimentos nos prendem a outra pessoa com amarras mais fortes do que o aço. O perdão aos outros. Ora, você quer ficar preso com amarras mais fortes do que aço a alguém que o feriu, o traiu, mentiu para você ou o enganou? Isso não seria uma estupidez? Primeiro, ele fere o seu coração e depois você lhe dá o que sobrou. Prendendo-se ao ressentimento, você tira de si mesmo o seu poder, a sua paz de espírito e a sua capacidade de se renovar. Não faz sentido. É só para o caso de você achar que está ferindo a pessoa que errou com você, alimentando rancores e ressentimentos contra ela. Deixe-me lhe dar uma dica. Aí a autora do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, porque pessoas boas fazem coisas ruins, agora trata da parte do perdão. E daí ela continua, né? Deixa eu verificar aqui. Que ela tá falando da questão de que como fazer o perdão aos outros. A maioria das pessoas não está nem aí se você está magoado ou com raiva. Isso não as afeta em nada. Na realidade, alguma das pessoas a quem você dedica os seus pensamentos, sentimentos e a sua preciosa energia, agora já está morta. Portanto, já estão mortas, né? Portanto, você não só não tem acesso a todo o seu poder, como também o enterrou vivo no túmulo de alguém. Loucura, certo? Não só alimentamos ressentimentos quando ainda estamos tentando provar que estamos certos e outras pessoas erradas. Talvez ainda estejamos lutando para mudar o que aconteceu no passado ou tentando recuperar o controle sobre as circunstâncias do presente. Talvez ainda amemos a pessoa que nos magoou. Por isso, preferimos nos ligar a ela de um jeito negativo e não ter ligação nenhuma. Ou talvez essa pessoa tenha se tornado agora a nossa desculpa para o fato de não estarmos vivendo a vida que queríamos viver, de estarmos empacados na vida ou de vivermos nos torturando.
Essas são apenas algumas razões por que cultivamos ressentimentos, mas não importa a razão. Se quisermos sair dessa situação, ter uma vida melhor do que a que temos no momento, precisamos perdoar. Eu, pessoalmente, já passei por muitos momentos difíceis na vida. Alguns foram definitivamente induzidos por mim mesma e outros provavelmente foram kármicos, em outras palavras, inevitáveis de passar. Mas independentemente de como surgiram ou de quem os causou, se eu os causei ou colaborei para isso, se acreditei ser uma vítima ou vitimador, já passei por muitas situações bem delicadas. Hoje, elas já pertencem ao passado e não importa mais quem estava certo e quem estava errado, o que me fizeram ou o que eu mesma fiz. A única coisa que importa é saber se eu consigo perceber as consequências das minhas atitudes ou omissões e se aprendi as lições que essas experiências tentaram me ensinar. Sempre faço a mim mesma algumas perguntas e procuro refletir sobre elas quando estou tentando descobrir as dádivas que me levam ao perdão. Primeiro, como posso utilizar essa experiência para me tornar o tipo de pessoa que a minha alma quer ser? Segundo, como posso utilizar essa experiência de modo que os outros possam aprender comigo e talvez superar uma experiência difícil na vida deles? Terceiro, como posso aproveitar essa situação para curar as minhas dores emocionais? E quarto, como posso aproveitar essa lição para ajudar a melhorar o planeta? Acredite, quando estou zangada ou ressentida, a última coisa que quero é me fazer essas perguntas. O ressentimento e a raiva fazem com que eu me feche e me sinta cheia de razão. Por isso, primeiro tenho que dar a mim mesma a permissão para sentir, para ficar comigo e aceitar toda a raiva e a mágoa que estou guardando. Tenho que sair da minha cabeça, onde posso justificar e racionalizar toda a minha dor, e ir para o coração da minha criança interior, a parte pequena e sensível em mim que aprendeu a se agarrar à dor como forma de se proteger. Eu preciso de braços abertos, dar a mim mesma todo o espaço intenso necessário para fazer um tipo de trabalho, e um trabalho de cura que me leve a deixar o passado para trás, a perdoar-me e a perdoar as outras pessoas. Tenho que reconhecer o aspecto do meu ser que prefere se apegar à minha história, à minha posição, às minhas evidências e às minhas razões a assumir responsabilidade e parar de me culpar. É só para ser mais clara. Nós não perdoamos pelo bem da outra pessoa. Perdoamos pelo nosso próprio bem. Perdoamos para nos libertar. Talvez você já tenha ouvido o ditado budista: agarrar-se à raiva é como agarrar-se a brasas com a intenção de atirá-las em alguém. No final, é você quem vai se queimar. A raiva, o ressentimento e o ódio que cultivamos contra os outros nos impedem de ver milhares de possibilidades que estão bem diante dos nossos olhos. Os nossos ressentimentos dão aos outros o nosso poder, a nossa preciosa força vital e a capacidade de expandir a nossa paz e felicidade. Eu recomendo que você os pegue de volta e perdoe. No momento em que nos dispomos a abrir mão da raiva e dos ressentimentos,
fertilizamos o solo da nossa consciência, algo necessário se quisermos continuar a crescer e progredir. Precisamos arar o solo da nossa psique e arrancar as ervas daninhas emocionais, mortas e inúteis, para que possamos nos preparar para um futuro novo e emocionante. Quando encaramos o processo de perdão do ponto de vista do nosso ego ferido, é fácil torná-lo uma façanha intelectual. Se nos sentimos culpados ou pouco à vontade com a nossa raiva ou ressentimento, podemos tentar pular etapas no processo de cura, espiritualizando o nosso sofrimento. Podemos dizer coisas como: era para ser assim, ou foi a vontade de Deus, quando isso não refletia nem de longe o modo como nos sentíamos. O perdão exige que plantemos os dois pés na realidade de uma vez por todas, aceitando o passado, que não podemos mudar, e assumir a responsabilidade pelo nosso comportamento, que temos o poder de mudar. É só quando podemos aceitar o passado exatamente como ele é que podemos sentir o verdadeiro perdão. Pois só desse ponto de vista podemos extrair sabedoria das experiências e encontrar as dádivas ocultas na nossa própria dor. Para encontrar as dádivas do nosso passado, precisamos nos distanciar do nosso eu ferido, vitimado, e ver com os olhos do nosso eu superior. Da perspectiva superior, podemos ter certeza de que as coisas são exatamente como deveriam ser e que o universo está conspirando a nosso favor para providenciar exatamente as experiências de que precisamos para crescer e evoluir. Observe que o perdão não nos pede que concordemos com nada, que nos desculpemos ou que toleremos maus comportamentos. Na realidade, o perdão nos dá permissão para irmos além dos maus comportamentos, aprendermos as lições e extrairmos sabedoria dessa experiência. Perdoar os outros não significa que nos tornaremos fracotes, ingênuos ou alvos fáceis dos predadores deste mundo. Não significa que não tomaremos providências para nos proteger de maneiras saudáveis ou para impor limites bem claros àqueles que continuam a tentar nos vitimar. Muito pelo contrário, o perdão nos faz abandonar o papel de vítimas e tomar posse do nosso poder para ver as situações e circunstâncias claramente e tomar as providências necessárias para garantir que não cometeremos os mesmos erros outra vez. A voz do perdão diz: é hora de seguir em frente. Eu aceito o passado. E essa experiência me ajudou a me tornar uma pessoa mais sábia e cheia de compaixão. O perdão nos estimula a deixar de lado a necessidade que sentíamos de que o passado fosse diferente do que foi. Ao mesmo tempo, ele nos convida a abrir mão das mágoas que temos de nós mesmos e do mundo, para que não sejamos mais prisioneiros da força gravitacional que nos puxa para o passado. Não podemos voar alto na vida, expressar-nos e compartilhar os nossos dons mais preciosos enquanto estivermos carregando o fardo da dor e do sofrimento causado por anos de ressentimento, raiva e condenação. Por meio do perdão, somos capazes de olhar o passado nos olhos e, com compaixão, deixá-lo para trás, livres para poder seguir em frente. O perdão acontece quando entendemos que tudo o que nos aconteceu teve uma razão de ser. No momento em que conseguimos ver as bênçãos do que recebemos, a sabedoria que obtivemos e a experiência que adquirimos com as circunstâncias dolorosas ou traumáticas,
perdoamos naturalmente. Então, a dor no nosso coração é transformada em gratidão e a confusão em nossa mente é substituída por lucidez. O perdão aos outros é uma prova de que nos amamos o suficiente para sermos capazes de dizer adeus, de seguir em frente e deixar o passado para trás. Quando reunimos coragem para cortar as amarras que nos ligam negativamente aos outros, que acabam com a nossa autoestima e roubam de nós o nosso poder, passamos a ver que somos tão grandes quanto os nossos ressentimentos e mais poderosos que as nossas dores emocionais. Recebemos muitas dádivas quando optamos pelo ato corajoso e ousado de perdão. Acima de tudo, somos livres. Como diz um curso em milagres, um dos textos mais espirituais jamais escrito, o mais santo de todos os lugares da terra é onde um antigo ódio se torna um amor presente. O perdão nos desafia a encontrar o outro no meio da lama, a sabedoria nas nossas feridas e a possibilidade oculta na nossa dor. Não tinha como encerrar a leitura do livro sem compartilhar com vocês a reflexão sobre o perdão. O perdão, ele nos salva, ele nos resgata, ele nos liberta e por ele vale a pena continuar vivendo. Agradeço a quem esteve presente e convido a vocês a fazerem a leitura do livro. Tchau!